Sim, eu creio. Muito boa noite, meus amados e queridos irmãos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta noite de quarta-feira para trazermos este resumo da nossa lição de número 12. Estamos chegando ao fim do nosso trimestre e esta é a penúltima lição, a lição de número 12, que temos como título, na verdade, uma pergunta: a vida após a vida? Eu sou o irmão Flávio Muros e gostaria de agradecer ao pastor Almir pela oportunidade de estar fazendo o resumo desta lição nesta noite. Depois de um domingo abençoado, que comemoramos o dia do pastor Batista, estamos aqui nesta quarta-feira para estudarmos a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Até já! Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu estrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Neste dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo, há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda aqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar deste dia de glória e poder. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando
Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem, esposo celeste, reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia faustoso este dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para então entre nós habitar. Muito bem, queridos, estamos de volta, depois desse hino maravilhoso, abençoado, né? Hino 114 do Cantor Cristão. E temos 3 questões a ser discutidas nesta noite. A primeira é a ressurreição como suporte da fé cristã. A ressurreição como suporte da fé cristã. A segunda, como será essa ressurreição? Como se sucederá isto? E a terceira, o que acontecerá? Queridos, eu queria, antes mesmo da nossa introdução, ler para os irmãos, gostaria que os irmãos acompanhassem o texto que encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Diz assim o texto: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Irmãos, por que eu fiz questão de fazer essa leitura? Porque eu creio que aqui, nesse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, nós vamos ter uma base segura e de fácil entendimento para o que estaremos estudando nesta noite. A vida após a vida? Esta é a pergunta desta noite. Cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre
fez parte da pregação cristã, Atos 17, de 18 a 32, e era considerado como doutrina rudimentar, lá em Hebreus 6:2. Era tido como doutrina, assim como o batismo, como posição de mãos, era uma doutrina também pregada, a ressurreição dos mortos e também o juízo. É grande a esperança cristã. A vida após a vida e o Evangelho de Jesus oferece mais do que qualquer outra doutrina religiosa. A reencarnação fala da volta do Espírito e não tem suporte bíblico. Porém, a ressurreição fala da volta da vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como assim veio o orientalismo, né? Que, na verdade, a área oriental ela é o berço, né? Ali onde foi promulgada a reencarnação. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que Deus nos restaurará por completo. Não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa ao homem completo. Então, querido, para nós, servos do Senhor, para nós que fomos doutrinados acerca lá de Hebreus 6:2, nós sabemos que não existe a reencarnação. Não existe possibilidade de o espírito encarnar em um outro corpo, como pregam aqueles que são adeptos e crentes à reencarnação. Existe sim a restauração, a ressurreição dos santos em Jesus naquele grande dia. Aqueles que permanecerem alicerçados na fé verão a plenitude quando o Senhor, no tocar da última trombeta, nos convocar. Irmãos, vamos pensar sobre a ressurreição como suporte da fé cristã. Vimos que Hebreus 6:2 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar. Vamos ler Hebreus 6:2? E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Os cristãos sempre tiveram em seu credo doutrinário essa questão ensinada aqui em Hebreus, ou seja, fazia parte dos ensinamentos desde o princípio. Sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição foi a nossa fiança, ou seja, a ressurreição de Cristo afiançou a nós todos, ou seja, nos possibilitou, nos deu o direito, nos comprou, através do seu sangue que foi derramado, o direito de estarmos aqui agora, professando a nossa fé no Senhor. A cruz de Jesus decretou também, queridos, a morte da morte. Jesus venceu a morte. Né? O apóstolo Paulo brada lá, né, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 em diante, ô morte, onde está o teu aguilhão? E depois, na frente, ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. Então, queridos, a ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo. Né? Atos 2:36 e Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Ou seja, o salvo em Cristo, crer fielmente que o Senhor ressuscitou e que vive para sempre. A fé que salva é a fé no Cristo crucificado e no Cristo ressurreto, ou seja, é a fé no Cristo que foi crucificado e que ressuscitou, queridos, dentre os mortos. Não é a fé num Cristo mestre, modelo apenas de ética e modelo de caráter, mas sim num Cristo levado à cruz
posto numa sepultura, que ao terceiro dia ressuscita e de lá sai, para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso Jesus, o Jesus ressurreto, ressuscitado. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E sem a sua ressurreição, isso não aconteceria. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, o apóstolo Paulo disse o seguinte: se Cristo não ressuscitasse, vã seria a vossa pregação. Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a vossa fé, queridos. Vejam a importância, vejam como foi crucial a vitória de Jesus sobre a morte, para que hoje estivéssemos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Foi uma batalha, mas uma batalha vencida com o sangue derramado do Cordeiro no Calvário. Queridos, 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente à ressurreição de Jesus. E os outros 10 tratam dela implicitamente. Negar a ressurreição de Jesus é deturpar a fé. Para o apóstolo, não há como fugir disto. Cristo ressuscitou e nós também haveremos de ressuscitar. Segunda questão. Como será? Uma pergunta, né? Como se dará esse processo? Como acontecerá a ressurreição? Como acontecerá o evento do Senhor Jesus vindo buscar a sua igreja? A ressurreição geral será como o toque da trombeta anunciando a volta de Cristo. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Os mortos ressuscitarão primeiro, e virão com ele ao encontro dos vivos, naquele dia. Lemos, né? Lá em 1 Tessalonicenses, no começo, nós lemos a partir do verso 13 até o 18. E como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia, né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que esperamos fielmente no Senhor, seremos o quê? Transformados. Aí sim, receberemos um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Mas isso, queridos, não depende do nosso querer, não depende das nossas obras, nem mesmo da nossa fé. Foi uma decisão plena e exclusiva de Deus. Assim, Deus decidiu, porquanto determinou um dia em que com justiça haverá de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Colocará um ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta-história e fará com que todos os joelhos se dobrem, em todos os lugares se dobrem diante de Jesus Cristo. Vocês lembram daquele louvor que diz assim: e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha de fogo. Ali, queridos, haverá choro, ranger de dentes, haverá muita tristeza.
Haverá um dia bendito em que ouviremos do Senhor Jesus: vindes benditos de meu Pai. Irmãos, que gozo! Que dia glorioso será esse! Que dia pleno será esse, queridos! Vinde benditos de meu Pai, possuir a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, olha que glória! Mas haverá um dia de tristeza que os incrédulos ouvirão o contrário. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Que coisa triste, irmãos. Como será, queridos, aquele dia para nós? Como será aquele dia para você? Como será aquele dia para mim? Como será aquele dia para muitos? Terceiro ponto e último. O que acontecerá? Mais uma pergunta. O que acontecerá? Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com Ele. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e transformados terão corpos glorificados. Isto levanta uma questão. Como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é esta? O próprio apóstolo Paulo considerou que alguém poderia fazer esta pergunta. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse que seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembramos que ele, quando ressuscitado, comeu. Pode-se argumentar que ainda estava na terra, ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas era um corpo vivo. Era um corpo que falava, que se movia, que se expressava. Expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo, que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Não seremos uma energia cósmica, como muitos falam por aí. Mas teremos corpos glorificados, imortais, como os anjos, lá em Lucas 20, 36. Talvez haja muitas perguntas, mas não sabemos como responder. Mas de uma coisa nós temos plena convicção, é que viveremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Por isso, façamos das nossas palavras o grande brado do nosso querido apóstolo Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Para pensar e agir. Quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. E depois disse que eles deveriam se consolar com estas palavras. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas sim de júbilo. Somente crentes que não compreendem o Evangelho a temem. Somente aqueles que não compreenderam ainda o Evangelho devem temer. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: Amém. Vem, Senhor Jesus, ou seja, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22:20. E isto nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Primeira atitude: devemos sempre dar glórias a Deus pela obra de Jesus, porque
O Espírito Santo é quem nos conduz a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Segundo, consolemos-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. O hino 329, num belo estrofe, fala acerca da nossa morada, da grande mansão celeste. Que nem o hino da Andréa Fontes, João viu, João viu, eu também espero ver. Amém. Nós esperamos ver, o reino celestial, as mansões que já estão preparadas. Se assim não fosse, eu não daria dito, vou preparar nova morada, mas já estão preparadas, nos aguardando. Terceiro, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Evangelizemos o mundo, a começar dos nossos queridos. Irmãos, temos que começar a evangelizar, muitas vezes dentro da nossa casa. Que tristeza será sabermos que, ao ouvirmos o som da trombeta, o Senhor estará nos chamando e que estaremos deixando para trás uma pessoa tão querida. Às vezes um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um tio, um parente, um vizinho. Ou seja, almas que podem estar ausentes para sempre quando a trombeta soar. Podem estar perdidas para sempre ao soar da última trombeta. Eu gostaria, irmãos, de, nesse momento, encerrando, citar o artigo 18º da nossa Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que fala sobre a morte. Todos os homens são marcados pela finitude, de vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. A palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte, bem como a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus em Cristo enquanto estão neste mundo. Segundo, com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Terceiro, pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte do crente deixa de ser tragédia, pois ela transporta para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. A esse estado de felicidade, as Escrituras chamam de dormir no Senhor. 4. Os incrédulos e impertinentes entram a partir da morte em um estado de separação definitiva de Deus. E 5. Na palavra de Deus encontramos claramente expressa a proibição divina da busca de contato com os mortos, bem como a negação da eficácia de atos religiosos com relação aos que já morreram. Queridos irmãos, amada igreja, que o Senhor em tudo continue nos abençoando, que o Senhor nos prepare para a sua grande vinda, que possamos juntos estarmos cantando naquele lindo coral. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Desceu de sua glória para cumprir plano de Deus. Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz. E ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder. Pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba a prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. E ele voltará, em breve voltará, descerá para nos buscar. E ele voltará, em breve voltará, descerá entre as nuvens para nos
buscar.